Amados, esta é uma figura típica de escola dominical, de lição de crianças, que eu gostaria que nós ficássemos com ela na mente esta tarde. E que nós pudéssemos descer, talvez, à mente de uma criança. E você estava sentado hoje no banco da escola dominical e você ouve o professor dizer: Jesus é o teu melhor amigo. A pergunta que deveria de sair das nossas mentes é: e quem é Ele? Quem é Jesus, afinal? E você pode identificar imensas coisas. Você vai dizer: não conheço a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Claro que é. Ele é o autor da Bíblia. Amém. Infelizmente tem muita gente que tem duvidado disso, mas é. A Bíblia é a expressa vontade de Deus, a expressa palavra de Deus para as nossas vidas. Está certo. Sem Deus nada existia. Está certo. Está correto. E isso é coisas que você toma conhecimento de Deus. Isso é coisas que você toma conhecimento de Deus. Se nós pegássemos numa figura pública, a qual não viveu no nosso tempo, e nós falássemos dela um pouco, você é capaz de saber um monte de coisas sobre uma determinada figura pública. Toda a gente já ouviu falar, por exemplo, e vou buscar um exemplo feio mesmo, do Hitler, não é? Você sabe umas poucas de coisas sobre Hitler, sabe? Não é? Sabe algumas coisas sobre Hitler? Sabe? Demais até, não é? Sabe, no Museu do Holocausto ali em Nova Iorque, você fica a saber um monte de informação triste, deplorável sobre Hitler. Você teve alguma vez uma conversa com ele? Teve? Nem em sonhos, nem que você pudesse, você não queria, né? Também ninguém é dessa altura aqui. Mas nem que foi, você não queria. Queria. Você sabe qual é o problema, amados? É que nós, às vezes, nós sabemos muita coisa sobre Deus, só que a gente não quer ter um relacionamento muito profundo com Ele. E você, não, Daniel, quero. Quer mesmo? Mas que tipo de relacionamento nós temos com Deus para dizer que o conhecemos? Uma coisa é você ter informação sobre outra pessoa, outra coisa é você conhecer outra pessoa. Uma coisa é você pode ter muita informação sobre alguém, você pode saber tudo, não é? Recentemente da empresa, não tão recentemente assim, mudou o presidente, né, da empresa, né? A gente veio lá um senhor, disseram que era o presidente, chamava-se não sei quando, nem sei o nome dele, nem tão pouco sei o nome dele. É um fulano assim e tal, graduou não sei onde, fez não sei o quê, tem não sei quantos anos de experiência de não sei das quantas, e a gente sabe, já o conheço, recebi um e-mail que me diz tudo sobre ele, já o conheço. Eu nunca falei para o Cicrano, eu não sei o que é que ele pensa, eu não sei nada, eu sei a informação dele, eu não conheço a pessoa. Ele passou e deu-me boa tarde, etc. Nunca mais foi que eu falei com ele, não sei nada da pessoa. Às vezes, amados irmãos, você pode ter, eu sou sempre apologista que você conheça a palavra de Deus, amém? E sempre digo para estudar, você estuda a palavra de Deus, você se envolve com a palavra de Deus, você conhece a Deus ou você tem informação sobre Deus? O que vai contar no último dia é se você faz a vontade de Deus, e para você fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer quem Deus é. Você tem que ter um profundo relacionamento com Deus. Dizer Jesus é o teu melhor amigo e não dizer a uma criança, e no caso nós estamos aqui, como é que a criança vai conhecer a Ele e como é que ele se vai relacionar, tratem de se conhecer um ao outro. Jesus é o teu melhor amigo. Você concorda nesta tarde que está aqui que Deus é o nosso melhor amigo? Eu vou fazer um desafio assim, então conheçam. Conheça esse Deus. Não tenha só informação sobre Ele, conheça, envolva-se com esse Deus. Tal e qual o indivíduo que fez motocross, né, segundo a t-shirt que era do Tiago e hoje é do Pedro, você fez motocross, chegou a casa todo sujo, e deu para perceber que ele se envolveu com a lama, com a sujidade. Quando você tem conhecimento sobre Deus, você sabe muitas coisas sobre Deus, isso não lhe terá uma grande mudança na sua vida. Você pode ser um pouquinho mais conhecedor de alguma coisa. Quando você se envolve com Deus, quando você conhece a Deus, quando você entra na intimidade com Deus, quando a palavra de Deus vai fazer uma coisa na nossa vida, quando nós oramos e chegamos perto de Deus, vai acontecer alguma coisa completamente diferente.
A nossa vida é marcada pela presença de Deus e a nossa vida é diferente. A vontade de Deus passa a ser uma prioridade na nossa vida. A vontade de Deus não deve de ser uma prioridade na nossa vida. Fazer aquilo que a palavra do Senhor dizia há pouco no texto, aquele que faz a vontade do Pai, não devia de ser uma prioridade na nossa vida em sequência ou em consequência de você querer ir morar no céu, mas sim porque você conhece a Deus e quer fazer a vontade dEle. Nós devíamos desejar fazer a vontade de Deus, nós devíamos fazer a vontade de Deus e nos submetermos ao que Deus quer e aos princípios bíblicos que estão nas Escrituras, à nossa vida, nós devemos aplicá-los à nossa vida, não porque um dia você vai chegar lá diante do Senhor, é claro que vai, você vai chegar diante do Senhor e o que vai contar, em último caso, é se você fez a vontade do Pai, não é se você falou no nome do Senhor. Está certo? Você está comigo? É isso que diz o texto bíblico? Se você não fizer a vontade do Pai, você não vai entrar no reino dos céus, você vai ser lançado no inferno. É claro o texto bíblico. Não é porque você falou Senhor, Senhor, está certo? Mas nós devíamos desejar conhecer a Deus e quando chegar lá e Ele dizer que nos conhece, não por esse facto, mas porque a gente realmente conhece a Deus. Porque a gente tem um relacionamento, uma intimidade com Ele. Nós devíamos desejar a Deus pelo que Deus é. E quando alguém se envolve com Deus e conhece a Deus verdadeiramente, vai servi-lo toda a vida, vai fazer toda a vontade de Deus, vai desejar a vontade de Deus, independentemente de morar um dia no céu ou não. Porque conhecer a Deus é algo, é o melhor, não é o melhor, é a única coisa que satisfaz o ser humano. É Deus. Deus é tudo. E conhecer Deus, envolver com Deus, quando nós nos envolvemos com Deus, nós passamos a desejar Deus de uma tal maneira que tudo que está ao redor passa a funcionar em função disso. Eu disse há pouco que você pode ter muita informação com Hitler, mas você não gostaria de ter, de certeza, um relacionamento, nem que fosse possível, com Hitler hoje. Nem que fosse possível, você não queria de certeza. Às vezes, amados irmãos, escutem com atenção o que eu vou dizer, nós somos assim com Deus. Pense quantas vezes você teve medo de escutar o que Deus tinha para lhe dizer. Mesmo que você não tenha tido consciência, que você não chegou e foi para orar e disse, eu não vou orar, vou fazer outra coisa, que eu não sei o que é que Deus me vai falar. Mas quantos assuntos nós temos medo de apresentar diante de Deus? Deus, qual é a tua vontade nisto e naquilo? Porque a gente sabe perfeitamente que a vontade de Deus vai ser diferente da nossa. Quantas vezes nós queremos ter conhecimento de Deus, mas a gente não quer ouvir muito direito o que é que Deus fala connosco? Quantas vezes você já ouviu a Bíblia e foi como você se levasse um safanão? E você não era aquilo que você queria ler. E você abriu, olhou e disse, Senhor, não hoje. Logo hoje. Quantas vezes nós queremos ter um grande conhecimento de Deus porque a gente sabe quem Deus é, mas a gente prefere não ter um grande relacionamento com Ele. Que a gente tem medo do que Ele vai querer com as nossas vidas. Amado, já teve muitos momentos na minha vida que eu tive muita dificuldade em perguntar a Deus o que é que Deus queria. Porque sabia perfeitamente que o que Deus ia querer não era o que eu ia querer e a coisa não ia dar muito bem no meu pensamento humano. Mas se Ele é o nosso melhor amigo e se a gente confia nele, a gente precisa começar por vencer esses momentos. E a gente precisa de começar a buscar a desse Deus, de fazer a vontade dele, quando a gente sabe perfeitamente que a vontade dele não vai ser compatível com a nossa. E não deveria de ser só pelo facto de que um dia o que vai contar é isso, mas sim porque a gente quer e deseja obedecer a Deus. Pensa um bocadinho na vida de Jó. Eu sei que eu dou muitas vezes esse exemplo, irmãos, porque esse exemplo é tão claro. Jó está lá sem nada e diz assim, ainda que ele me mate, nele confiarei.
ainda que ele me mate, nele confiarei. Não importa. Mas eu conheço Deus. Deus não vai matar. Mas ainda que... Mas como é que você pensa que Abraão pôs o filho em cima do altar, pega no cutelo e vai para matar o filho? Matar o filho em sacrifício a Deus. Como é que você pensa que isso é possível? Você não, Abraão não ia matar o filho. Não ia. E ali, que ele disse que até dos mortos, acreditou que até dos mortos ele podia ressuscitar o filho se Deus quisesse. Ele ia matar o filho. O que é que Abraão tinha medo? Por que é que Abraão fez dessa maneira? Porque essa é uma confiança total e absoluta em Deus. Quando a gente se envolve com Deus, deixa avisar, quando você se envolve com Deus, quando você tem um relacionamento profundo com Deus, quando o seu conhecimento de quem Deus é passa a ser uma prática aplicada na sua vida, que você se envolve com Deus, você começa a ter mais relacionamento com Deus, vai começar a surgir desafios maiores para a nossa vida. A nossa vida espiritual passa a amadurecer e vai ter desafios maiores e coisas maiores. Mas, amados irmãos, a presença de Deus na nossa vida começa a ser tudo. Abraão estava mais confiante a matar o filho do que nós muitas vezes temos com as coisas mais pequenas da nossa vida. Abraão estava muito mais tranquilo em matar o filho. E não pense que eu estou a suavizar a coisa. Ele disse, eu e o rapaz tornaremos avós. E ele mete o filho em cima do altar, pega no cutelo e vai para emular o filho. E o anjo do Senhor bradou, para. Agora sei que tu me temes. Deus não sabia que ele temia. Abraão precisava de saber em que posição estava. E a fé de Abraão precisava ser provada para ele crescer. Quando nós nos envolvemos com Deus, Deus vai trabalhar na nossa vida de uma forma tão especial. E escute isto, irmão. Tenha urgência em se envolver com Deus. Deixe de ter medo de se envolver com Deus. Porque no final de contas, se você quer morar no céu, primeiro você precisa fazer a vontade dele. Depois tem uma coisa, é que lá só tem ele. É que você aqui até pode fugir da presença dele. Lá você não pode. Você aqui, se fugir, foge eternamente, não é? Mas lá você não foge da presença de Deus. Você já pensou em Enoque? Escute isto, irmão. Enoque diz a palavra, você que caminhou com Deus e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Você percebe que se você se envolver com Deus, Ele conhece, você conhece a Deus, você vai se envolvendo com Deus. Quando você passar desta terra física para lá, é só uma passagem. É esse o objetivo do cristão. Por isso é que nós temos que conhecer a Deus aqui. Por isso é que nós temos que orar aqui. Irmão, mas é uma pergunta, cada um pensa para si, tá? Você hoje, durante o dia, certeza que você viu muita gente. Você viu uma pessoa aqui, viu outra acolá, você viu diversas pessoas. Você viu amigos, você viu familiares, talvez, não sei. Você lidou com pessoas. O seu melhor amigo é Deus. Quanto tempo você passou com Deus? Foi a pessoa com quem você passou mais tempo hoje? Foi com Deus? E não me venha com a conversa fiada de que você está agora no culto. Eu estou a falar de tempo com Deus. Tempo com Deus. Envolver com Deus. Onde você está, você e Deus. Onde você dobrou os joelhos e ficou prostrado na presença de Deus para que você tenha intimidade e o possa conhecer na intimidade. Uma pessoa há dias perguntou-me o seguinte. Que várias pessoas leem a palavra de Deus e cada um interpreta uma coisa diferente. Tá? Cada um interpreta uma coisa diferente. Claro que interpreta uma coisa diferente. Mas a Bíblia diz uma coisa só. Você acredita nisso? Deus quantas interpretações tem para a Bíblia? Uma. Por que você acha que tem tanta gente lê a Bíblia e cada um interpreta uma coisa diferente? Sabe porquê? Porque não conhece o autor da Bíblia, por isso é que a gente interpreta coisas diferentes do que a Bíblia realmente diz.